Paz, meus queridos, como eu já falei para vocês no primeiro vídeo, né? Nós vamos repartir esses vídeos em 3 partes. O pregador antes da pregação, durante a pregação e após a pregação. A figura do pregador, né? Este que ministra a palavra de Deus. Então, o vídeo de hoje, propriamente dito, está falando durante a pregação. Durante a pregação, vamos lá. Jamais chegue atrasado no culto. Irmãos, pelo amor de Deus, isso demonstra estrelismo, falta de respeito. Você não foi lá só para se apresentar. A pregação não é uma apresentação, a apresentação faz parte do culto. Então tente o máximo possível chegar na hora que o culto está iniciando, de preferência enquanto a igreja está em oração. Esse negócio de entrar no meio da igreja e desfilando, né? Aqueles ternos mais espalhafatosos enquanto o povo está na liturgia, de certa forma rouba a atenção da igreja. E isso é pecado. Todo roubo de atenção da igreja no meio da liturgia é profanação. Porque quem tem que ter atenção na liturgia é o Senhor Jesus Cristo, mediante da pessoa do Espírito Santo. É Ele que faz isso. Agora, quando eu tomo a atenção das pessoas para mim, eu entrando na igreja desfilando, imagina que coisa horrorosa. E isso eu estou falando em aspecto ainda da perspectiva da liturgia, da espiritualidade, da teologia, né? Voltando aos outros aspectos, é de uma falta de educação descomunal. E além de chegar atrasado, ainda fica cumprimentando todo mundo. Oh, meu querido, você chegou atrasado por algum motivo, e a gente entende que tem motivos para chegar atrasado, como o trânsito, o carro pode ter quebrado, pode ter tido um acidente, mesmo assim você foi, né? Pelo amor de Deus, entre o máximo discreto possível, depois você cumprimenta, depois que o culto acabar, você cumprimenta os irmãos, mas além de chegar atrasado, fica no corredor da igreja cumprimentando um e o outro, tirando a atenção da igreja. A igreja, nossa, isso é péssimo em todos os sentidos. Isso é péssimo, isso é muito ruim, é de uma falta de educação tremenda, né? Isso é coisa horrorosa, né? Acontece isso demais quando o aluno chega atrasado na minha sala de aula. Eu já detesto, eu estou ali no meio da sala de aula, no meio de uma aula, o assunto está decorrendo, o assunto está sendo exposto da aula, aí chega aquele atrasado e começa a cumprimentar todo mundo no meio da minha aula, falando em cima de mim. Nossa, eu fico extremamente chateado com a coisa dessa, porque é falta de educação, sim. Isso não é bonito. Você chegou atrasado, meu filho, senta numa beiradinha aí, num cantinho aí, ó, e entra dentro do assunto, faz de conta que ninguém viu, chame menos atenção, né, atenção para você. E imagina isso no culto, que coisa de desacorde que é, nosso Deus. Chegar mais cedo no culto implica um outro ponto que nós vamos trabalhar no vídeo de hoje, que é o durante a pregação, né? Perceber a linguagem do culto, né? Porque tem muitos convites que a gente ganha que a gente recebe, né? Que não tem um tema específico. Olha, o culto hoje é de círculo de oração, mas nós não temos um tema específico, não. Aí você vai pregar lá no círculo de oração e Jesus está falando sobre cura. Mas a mensagem que você preparou é uma mensagem sobre exortação, é uma mensagem sobre santidade, é uma mensagem sobre, sei lá, inúmeras coisas, sobre batismo no Espírito Santo. Então, se o Senhor está falando todo o tempo em cura, meu filho, atualiza a mensagem ali, porque de repente tudo aquilo que nós preparamos no esboço, e isso acontece, na verdade era uma ministração para a nossa vida, né? Porque Deus fala conosco também. É importante classificar isso aqui. Se a palavra não fala com o pregador, ela não vai poder falar com a igreja. Eu sou o primeiro alvo desta palavra que eu vou ministrar, né? Então perceba a linguagem do culto e ali você atualiza a mensagem, verifica alguns pontos que você vai ter que tirar, ou então troca o tema mesmo. É por isso que eu digo, aquele pregador que apenas prepara para a hora da agenda é o pior pregador que existe.
Porque o verdadeiro pregador é aquele que está em constante preparação da palavra. O tempo todo ele está em devocional com a palavra, o tempo todo ele está em oração com a palavra, mas o cara que só deixa para preparar na hora da véspera da pregação, primeiro que você pode ser chamado para pregar, você estando no culto. O pregador, sei lá, pode infartar, pode morrer, e olha, você tem uma palavra para trazer para nós hoje? E não tem coisa pior do que ouvir o obreiro falar: ah, não estou preparado. Poxa vida, na nossa espiritualidade pentecostal, que nós somos exortados pela liderança das nossas igrejas a estar em constante oração, em constante leitura da palavra, o que é isso? Comunhão, conviver com Deus. E quem convive com Jesus Cristo sempre tem algo dele para dizer. É verdade que, dependendo da situação, você não pode ter ali, estar desprovido, né, de uma oratória, de começo, meio e fim, de uma forma belíssima, da perspectiva estética da mensagem, mas que você vai ter sempre algo da parte do Senhor para partilhar com o povo, isso é verdade. Basta conviver com Jesus. Quem convive com alguém sempre tem algo desse alguém para dizer. Então perceba a linguagem do culto, né? Perceba a linguagem do que está acontecendo. O culto todo está falando lá sobre cura. Os louvores estão falando sobre cura. A leitura inicial falou sobre cura. Tem momentos lá que alguém profetizou sobre cura. Aí você vai pregar sobre o batismo no Espírito Santo. Que sentido que tem isso? Ou vai pregar sobre sabe Deus o que lá, bênçãos outras. Jesus quer curar hoje e ele é o dono da igreja, a gente tem que entender isso. E aí entra a perspectiva de ser servo, né? Perceba também a linguagem do povo. Evite essas palavras muito chique, muito robustas, né? Outro dia eu estava vendo um rapaz que foi meu aluno, meu Deus do céu. Ele abriu a Bíblia e foi logo dizendo, numa igreja dos irmãos simplesinhos, coitado, numa favela aqui da cidade, você viu que o povo era muito carente. Ele abriu a Bíblia: amados irmãos, nesta noite sublime, queremos expor a augusta palavra de Deus. Aí o povo ficou tudo olhando para a cara pro outro, né? Tipo, vocês entenderam o que esse menino falou? Aí nós entendemos, mas entendemos não, na verdade não entendemos nada, mas que é bonito ele falando, ou seja, fica só admirando, mas aqui não produz nada. É igual comida dessas prateleiras que a gente vê por aí, né? Quando a gente está sem dinheiro, está doido para comer aqueles bolos deliciosos que ficam nessas prateleiras de padaria. É isso que acontece com essas palavras. É bonito, você olha, mas na verdade você não comeu, não sabe nem que gosto tem. Então atualize a mensagem. Estou falando para você pregar de forma chula, mas desça ao nível do seu povo, do seu público, da igreja, da comunidade de fé, e fale como eles falam, né? Aquele texto de Maria, por exemplo, e Maria não conhecia varão nenhum. Atualiza a mensagem, por exemplo, né? Vai dizer, ela não tinha intimidade sexual com homem nenhum, porque ela era virgem, ela era pura. Ela desconhecia essa experiência ainda para ser uma moça resguardada para o casamento. Atualiza isso, porque daqui a pouco o pessoal vai achar que ela era enclausurada, que ela não viu homem nenhum na vida dela, não nem sabe o que é isso, homem. Está entendendo? Então, em nome de Jesus, atualiza isso. Isso é um ato de misericórdia para com o povo. Da mesma forma que você for pregar para um público mais elevado, que tem uma linguagem mais rebuscada, né? Tente ponderar mais o seu português, evite falar erros de conjugação, né? Evite gerúndio, pelo amor de Deus, né? Apenas sente-se no púlpito se for convidado. Caso não seja convidado, ao terminar a mensagem, desça e volte para o seu lugar. Tem igrejas, e a maioria delas fazem isso, que a gente, mesmo não sendo pastor, né, mesmo não sendo presbítero, evangelista, ou seja, ministro, né, naquele momento a gente é um ministro da palavra. E eles colocam a gente para sentar no púlpito, ao lado do pastor da igreja, ou do corpo de obreiros em geral. Se isso te for feito, faça. Te convidou para sentar no púlpito? Vai lá e senta. É aquela noite, aquele momento, é aquele tempo, né? Você foi delegado naquele momento como ministro da palavra. E você vai exercer o ministério da palavra que lhe foi delegado. Acabou o culto, isso acabou, evidentemente. Agora, você já chegar na igreja, já querer sentar no púlpito, não é por aí. Primeiro que você é uma igreja que não é sua casa, você está sendo convidado. E numa casa que a gente não foi, que a gente está sendo convidado, as pessoas que colocam a gente nos devidos lugares, né? Não, senta aqui, fica à vontade aqui, senta nessa cadeira, senta aqui comigo na sala.
Então é constrangedor perceber uma pessoa vaidosa sempre chegar e já pá, sentado no púlpito, né? É péssimo. É claro que, na maioria das vezes, eles vão convidar, mas acontece das pessoas não te convidar para sentar no púlpito. Outro dia eu percebi um encontro, né? Eles fizeram um dia com Deus e nada foi feito em cima do púlpito, foi um culto mais informal. Eles arrumaram um tambor, picharam o tambor todinho com palavras bíblicas, né? Fé, Cristo, Jesus. Ficou bonito o negócio, né? Porque para jovem, então tinha que ser uma coisa mais descolada dentro da igreja. E aí todo mundo embaixo, o pastor da igreja estava de calça jeans e camisa social, assim, mais discreto no meio da igreja. Todo mundo assim misturado no povão, estava gostoso, um ambiente mais livre. E aí o pregador já foi direto e pá, deu a volta, sentou no púlpito. E ele ficou lá sozinho o tempo todo. Muito estranho essa. Eu senti vergonha para ele ali, porque até o pastor da igreja estava cá embaixo, né? E aí na hora de ministrar, ele com a cara muito sem graça, desceu do púlpito e foi ministrar lá embaixo e ali ele ficou. Então, não faz essas coisas. Muito cuidado. Você vai chegar na casa de uma pessoa, perceba como é a casa da pessoa. A igreja é assim, né? Na hora da pregação, pregue a palavra. Oh, meu Deus, que desespero que é esse tópico, né? Evite saudações exaustivas. Ai, irmão, pelo amor de Deus. Tem pregador que vai abrir a palavra, quero ministrar aqui no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 3. E enquanto alguém vai procurando a palavra, gente, ele sauda até pastores que já morreram. Pastores que nem estão ali mais. Ai, por favor. Quero fazer menção aqui da minha avó, que morreu há 50 anos atrás, mas que membrava nesta igreja. Por favor, irmãos, né? Seja objetivo, né? A igreja não gosta disso, gente. Ou então gasta um tempo tão grande nas saudações, nos comentários, que vira quase que um ambiente social, de coleguismo, de amizade, desprende aí o nível espiritual. Então seja objetivo, a gente tem que cumprimentar, né? Na hora que você fala o versículo bíblico, enquanto a igreja procura, você vira para trás e fala: quero saudar nessa noite o pastor da igreja, bem como todo o corpo de obreiro, né? Se alguém te trouxe ou buscou, quero fazer menção do irmão que teve a gentileza de me buscar e vai me levar. Muito obrigado pela gentileza, o irmão que me convidou para este culto. Deus abençoe vocês. E volta rápido ali, ó, menos de meio minuto, bem objetivo, entendeu? Não precisa ficar falando nomes e sobrenomes, por favor. Você que vai ganhar oportunidade, meu filho, tem nossas igrejas, por exemplo, a Assembleia de Deus, né? Queremos ouvir a irmã fulano de tal louvar ao Senhor, né? E a irmã vai louvar, ela sobe em cima do púlpito, ela cumprimenta o púlpito todinho. Não precisa fazer isso. Quando você pegar o microfone, você vai dizer: salve a igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor, igreja. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Então você está saudando todo mundo, até o púlpito. Você está entendendo? Então não precisa, isso acaba perdendo tempo, seja objetivo. E se te foi dada a oportunidade para louvar, louva. Se te foi dada a oportunidade para pregar, prega. Se te foi dada a oportunidade para saudação, saúde, né? Conte um testemunho, se for o caso, mas faça aquilo que lhe foi dado, né? Aí eu lembro muitas vezes, umas ocasiões que já aconteceu comigo, as pessoas no meio do culto falaram: queremos ouvir o irmão Daniel trazer uma rápida palavra aqui para nós. E, honestamente, eu tinha passado uns dias atribulados e tudo mais, e quem sou eu para falar? E a gente tem esses dias, né, que a gente está um pouco atribulado, e não, é melhor não falar nada. Eu virei para o pastor e falei assim: pastor, eu posso fazer uma oração com a igreja? E, claro, pode sim, ele autorizou, ele é o pastor da igreja, né? Mas desde que eu fiz o pedido, eu atualizei o pedido, ele me deu a oportunidade para cantar, para pregar, e eu atualizei: posso fazer uma oração com a igreja? Aí eu oro com a igreja. E aí entrego o microfone e vou descer, né? Ou então, posso louvar com a igreja? Você tira um louvor ali, pá, acabou e vai embora. Entendeu? Seja objetivo, querido. Você é uma estrela do culto. Outro dia eu fui ministrar numa igreja, que misericórdia. Eu pretendo não voltar lá nunca mais. O culto começou 6 horas, 11h30, eles ainda estavam distribuindo oportunidades. Dava oportunidade para uma pessoa orar pelas ofertas, e o outro lá virou e falou: ó, Deus mandou eu dizer uma coisa. E eu falei com Deus, se fosse dele, ele provê um meio de eu dizer.
E aí eu ganhei essa oportunidade aqui, mas a oportunidade não foi te dada para você dizer aquilo que Deus mandou. A oportunidade foi te dada para você orar pelas ofertas. A paz do Senhor, irmãos, oremos pelas ofertas. E ora pelas ofertas. Se é de Deus mesmo que você diga alguma coisa, o próprio Deus vai prover o meio específico, né? Queremos ouvir fulano de tal aqui, que ele tem liberdade para compartilhar algo da parte do Senhor. Irmãos, Deus não precisa emperrar a porta, não, invadir, não. Quando Ele nos comissiona, Ele garante. Irmãos, era 11 cacetada da noite, eu já não estava aguentando mais aquele culto, se tornou um enfado. Nossa, ninguém mais aguentava. As irmãs mesmo que foi chamado para ministrar o louvor, nem pôde ficar no culto, porque o pai delas veio buscar no horário determinado, nem pôde ficar ouvindo a palavra, teve que terminar de louvar e ir embora, porque já estava, e eram 2 irmãs de menor. Falei, meu Deus do céu, que falta de responsabilidade e zelo, que falta de saber cada um o seu lugar, né? E a gente tem que saber o nosso lugar. Você foi dado a oportunidade para orar pela oração, ore pela oração. Irmãos, foi te dada a oportunidade para orar pelo pregador. Para que esse negócio de orar meia hora pelo pregador. Aliás, irmãos, quem ora muito em público, não ora nada em particular, né? Ora o pregador, seja objetivo. Senhor, te pedimos a sua graça mais uma vez sobre a vida do teu servo. Seja com ele nesta noite. Fala com a tua igreja mediante da tua misericórdia. Exerça a sua autoridade na palavra aqui nesta noite pela vida do teu servo. E nós te glorificaremos. Amém. Pronto, gente. Não precisa aquela oração de não sei o quê. Ai, meu Deus do céu. Eu lembro de um pregador, um amigo meu, não vou citar o nome dele, ele com certeza vai assistir esse vídeo, vai dar outras risadas, que deram oportunidade para uma irmã orar por ele. E ela ali orou 45 minutos no microfone para o pregador pregar. 45 minutos! Quando ela terminou de orar, já era 9h15 da noite. Ele abriu a Bíblia, leu um salmo e despediu a igreja. Falou, não tem condição. O tempo da pregação, a irmã passou orando. Irmãos, quem ora muito em público não está orando nada em particular. Está orando nada. Não é assim que funciona, né? Não é por aí que acontece. Vamos ter objetivo, né? Senão o culto enfada. É por isso que a gente está vendo muitas igrejas vazias, porque as pessoas estão enfadando. Eu também não gosto muito daquele negócio de só ter o ministério de louvor, depois o ministério de louvor, colhe a oferta, depois ter a palavra. Fica muito profissional o culto. Eu gosto que as pessoas participem, eu gosto de ouvir as pessoas. Mas foi lhe dada a oportunidade, seja objetivo naquilo que lhe foi dado, né? Ninguém é obrigado a nada, mas respeite a igreja, né? Irmãos, a próxima parte que nós vamos falar é a questão de essas ministrações no meio do povo, né? Vira aí para o irmão que está do seu lado e profetiza sobre ele. Abraça esse irmão que está do seu lado. Isso é de uma deselegância, né? Não é você que está ministrando. Vire você para toda a igreja e ministra sobre nós, que nós vamos receber, né? Aí tem até a piada que vai dizer, né? Vira aí para essa pessoa que está do seu lado. Quando você olha do seu lado, está sua ex-namorada. Manda profetizar sobre ela, profetiza. Ainda não acabou. Falei, ai meu Deus do céu, e aí, o que você faz aí agora, né? É dureza uma coisa dessa, né? Então, esses constrangimentos nunca são bem-vindos. Isso de forma deixa a liturgia chula, deixa a coisa muito bagunçada, não é por aí que funciona. Então, você já está ministrando sobre o púlpito, é você que tem o microfone na mão. Se você tem o microfone na mão, a igreja está te ouvindo. Ah, me ajuda a pregar aí. Não, querido, você que é o pregador aqui nessa noite, por favor, ou faça com diligência ou não faça. Se não tem competência, é melhor não fazer, que pior que ser incompetente é tentar justificar a incompetência. Então, ministra a tua palavra, ministra a palavra do Senhor sobre o povo e o povo vai corresponder. Se ninguém colocou água para você no púlpito, porque falar muito exige, a garganta seca, você tem uma forma de fazer com que façam isso, mas sempre faça de forma educada, Vira para alguém que está do seu lado ali discretamente, pode me providenciar um pouco de água? Tem como você me arrumar uma água? Não precisa ser no microfone, ver se você percebe. Você pode fazer isso de forma bem discreta que vai ser providenciado para você, não tem problema nenhuma,
Eu já tive situações, por exemplo, que eu esqueci aquela toalhinha e aí, enquanto o povo estava se alegrando, eu virei pro obreiro: tem como você me arrumar alguma coisa para secar o meu rosto? Porque estava bem gostoso, estava muito quente aquele dia, né? E terno deixa a gente com mais calor ainda. Não tem problema nenhum isso, pelo contrário, né? Saúde à igreja com sorriso, né? Santidade e cara trancada, irmãos, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Vira para o povo: amados irmãos em Cristo Jesus, é com muita alegria que estou aqui nessa noite para ministrar-vos a palavra do Senhor. Quero glorificar a Deus pelos irmãos que fizeram ponte, né, para que esse convite aconteceu. Eu fico muito feliz, né? É uma igreja tão bonita, esse uniforme está tão bonito, tudo aqui está muito lindo para a glória do Senhor. Então, simpatia, irmãos, é uma forma, inclusive, de conquistar o seu público. Agora, você que chega com aquela cara trancada, eu falei: que esse cara está vindo de quê e para quê, né? Santidade, cara fechada, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A Bíblia diz que Jesus era um homem tão simpático que até menino queria ficar perto dele, né? As crianças ficavam lá perto de Jesus. Criança não chega perto de gente sisuda, né? Crianças gostam de gente simpática, amorosa, que tem gente que antes de abrir os braços a gente já se sente abraçado, né? Então acolha a igreja com um sorriso, diz para a igreja que está muito feliz, que está muito honrado, né? Tem pastores que a gente vai ministrar diante deles, que são pastores que particularmente são homens que nós admiramos, né? É uma alegria muito grande ministrar diante do Senhor aqui, porque o Senhor representa muito na minha vida espiritual, né? É um homem cuja inspiração tem sobre mim, é um homem de Deus, né, que nos inspira, a nossa geração. Honre, isso é muito bonito, né? Sem ser exaustivo, claro, né? De forma objetiva. Mas simpatia não tem problema nenhum. O vídeo está terminando, eu preciso já ir para os últimos pontos, né? Por isso que eu dividi em 3 vídeos. Independente da igreja glorificar ou não, cumpra a mensagem, né? O assunto do culto tem tudo a ver com aquilo que você preparou. Então inicie, decorra, discorra e conclua a mensagem. Não é porque tem pregador que vê que a igreja não está glorificando, ele começa hostilizar a igreja, né? Fazer palavras agressivas e tudo mais. Às vezes as pessoas estão silenciosas, não é por uma frieza espiritual, pelo contrário, é porque elas estão tão maravilhadas com aquilo que elas estão dizendo que elas não têm expressão ali agora. A palavra está em tão de encontro a elas que elas preferem se calar o máximo possível para absorver tudo o que Deus está preparando, né? Eu sempre brinco que o pregador, ele é uma espécie de carteiro, né? O profeta, ele é uma espécie de carteiro. A correspondência está aqui, né? A correspondência é de Deus remetente para a igreja, destinatário, né? Não cabe a mim analisar o conteúdo, se pode, se não pode, se deve, se não deve. Aí é de Deus com a igreja. Meu papel é te entregar essa correspondência, né? Então seja fiel a isso, né? Toda pregação tem início, meio e fim, né? Monte seu esboço com os 3 tópicos. Sempre vá para o púlpito com o esboço na mão. Toda vez que eu vou fazer um vídeo, eu tenho um esboço na mão. Eu nunca prego sem nada, nunca dou aula aqui, nunca faço um vídeo sem nada na mão. Todos os vídeos tem alguma coisa na minha mão ali, ó, nem que seja um pedacinho de papel só para mim não perder o fio da meada, como diz a avó, né? Porque nós somos pentecostais, por exemplo, e alguma coisa o Espírito pode intervir ali naquele momento da situação e aí você se perder na mensagem. Então você sabe o que você vai tratar logo em seguida. Não é vergonhoso. Isso, prossiga do início, meio e fim. Toda mensagem é assim. Prepare o seu esbocinho, né? Prepare a sua direitinho lá, como é que funciona. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Ao término da mensagem, você pode virar para o pastor e falar assim: eu quero orar com a igreja, né? Ele sempre vai dizer sim, sempre. Eu não acredito em um pastor que vai dizer não, né? Mas esse momento é a aplicação da mensagem. Você não orou, pregou, por exemplo, né, que Jesus vai curar? Agora nós vamos orar para Jesus curar. E Ele cura. Se tem uma mensagem, é porque tem um objetivo de Deus em cima daquela mensagem. Então, vira para o pastor: posso orar com a igreja? Ele vai dizer: pode sim. Você levanta a igreja, ora com a igreja e tá. Irmãos, em nome de Jesus, né? Agora serve para todo mundo isso aqui. Acabou o culto, não fica indo atrás de pregador para ele orar para você, não.
né? Tem hora que a gente para de pregar e tem aquela fila de gente lá atrás da gente querendo que ore por eles. Pelo amor de Deus, gente. A palavra ministrada é Deus se revelando no meio da igreja. Se você não receber a sua bênção naquela hora, você vai receber onde? Quando? Como? Né? Ainda que o pregador é um homem usado por Deus, mas nós temos que entender que o pregador é apenas dispenseiro de Deus naquele momento para a igreja. O homem ou a mulher, né, que Deus colocou ali para abençoar o povo não é pregador, é pastor. É o pastor da igreja que vai levantar as mãos e invocar a bênção de Deus sobre o povo. Então, está precisando de oração? Vá atrás do seu pastor, né? E não existe mágica, ok? Ore com a igreja no final da mensagem, de uma igreja de forma coletiva, todo mundo em pé. Tem igrejas que costumam até louvar, né, depois da pregação. É muito gostoso, o ambiente fica muito espiritual, porque a igreja, na verdade, está grata a Deus por aquilo que foi tratado com ela, e é maravilhoso. Eu espero ter ajudado vocês. Curta, compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando. Não esquece de inscrever quem não escreveu, né? E aí a gente vai para o terceiro vídeo daqui a pouco, que é o depois da pregação. Como é que funciona isso, né? Que realidade que tem, beleza? Te aguardo no próximo vídeo. Que Jesus continue te abençoando.